Olá, você que fez CNU, ou que está fazendo CNU, a novela não termina. Sesgran Rio deve ser o mais citado nas redes sociais, Sesgran Rio, a maldição da Sesgran Rio. Cara, a gente está naquela fase dos recursos judiciais. Vou fazer recurso judicial ou não? Já fiz alguns vídeos aqui para você. Entra, se ainda não se inscreveu no canal do tio, te inscreve no canal do tio aí, manda observações, comentários. Vamos lá, ajuda o prof aqui a construir esse canal. É um fórum de discussão a respeito das questões relacionadas a concurso público, língua, linguagem, redação, produção textual. Esse é o meu barato, além de ser professor de língua portuguesa, com mais de 3 décadas trabalhando com essa brincadeira, corrigindo redações em concursos públicos, em Enem, Escambau. Também sou jornalista, trabalho com jornalismo, o meu negócio é esse, especialmente com jornalismo na graduação e com advogados, hein? Também com vocês, eu quero falar com vocês hoje, o pessoal que fez a FT aí, legal? Então fica ligado, tá bom? Muito bem, olha só, qual é o papo seguinte? O papo é o seguinte, a galerinha fica me mandando aí textos para a gente dar uma olhadinha em relação à questão da gramática, que valia 50 pontos em 100. Lembra? Português, 50 pontos em 100. Idiomas, 50 pontos em 100 no CNU. Prof, dá uma olhadinha. Você pode ver o que eu tive de erros, eu não tive erros de gramática. Vamos esclarecer isso aqui nesse vídeo para vocês. E eu vou falar alguns casos, um caso específico para você entender como é que a coisa funciona, porque tem gente que ainda não entendeu muito bem como é que funciona a produção textual numa prova de discursiva, num concurso público, especialmente concorrido, como foi o caso desse cargo dos mais concorridos. Se não foi o mais, foi o segundo, o terceiro mais concorrido nesse CNU, que é o AFT. Muito bem. Dito isso, vamos lá, galera, olha só. Aí o candidato me manda o seu texto e pede para eu dar uma olhada na gramática. Quando a gente olha a régua de correção do Sesgran Rio, a gente tem que entender que não é um problema de crase ou de vírgula. A crase, a vírgula, a acentuação correta, a separação da sílaba, isso é um componente de nota, legal? Mas existem outros componentes. Coesão textual, que aí já é uma questão mais subjetiva. O que é exatamente coesão, né? Um erro de crase é um erro de crase. Ou tem crase ou não tem crase, e aí não se discute. Legal? Agora, quando a gente fala de coesão, é se usou elementos coesivos ou não, dentro do parágrafo, entre os parágrafos, que palavras hiperônimos, o uso de homônimos, hiperônimos, não é para substituir palavras, a repetição de palavras, enfim, isso é coesão. A coerência textual também é extremamente subjetiva, e a estrutura do texto dissertativo. Então, o cidadão me mandou a redação, e ele estava com 45 pontos em 50, o que é uma nota legal. Tá? Discrepância danada de nota, porque eu peguei já redações crivada de problemas com 45 pontos também em 50. Né? Jamais eu daria 45 para aquele texto ali. Ainda disse para o aluno, deixa quieto. Deixa quieto, não reclama. Tá bom? Sesgran Rio foi boazinha com vocês, deu um presente para você. Tá bom? Então, olha só, esse candidato, eu fui olhar, examinar, e onde ele perdeu esses 5 pontos. E agora, presta atenção, esses 5 pontos vai ser bem importante para ajudá-lo a dar aquele passo que ele precisa dar para garantir a vaga dele e tal. Podem ser esses 5 pontos em 50. Legal, são 5 pontos em 50, não estou falando de ponderada, que é outro papo, né? Pensa na nota de 0 a 100. Ele perde 5 pontos em 100, o que não é pouco, em se tratando de cargo tão concorrido como esse aqui. Então, a gente tem que ver, e aquilo que eu sempre digo, é o detalhe que vai definir muitas vezes a conquista, o objetivo, a conquista do seu objetivo, é o detalhe. É o detalhe, muitas vezes. Por quê? Porque é um cargo altamente concorrido, então a linha de chegada vai ser no detalhezinho, né? 0, não sei o quê, 1, não sei, sei lá, por aí. Beleza? Bom, então, eu sei disso, prof. Então tá, essa é a primeira consciência que você precisa ter. Aí você vai examinar o texto dele, não é só a questão do desvios, a estrutura. Então, como é que o candidato começou a redação? Ele já meteu o caso hipotético. O caso hipotético precisa não sei o que, ele já vai direto ao assunto e não faz uma introdução. Então, o que é a introdução? Vai lá, pensa comigo, você que fez bloco 4, beleza? Qual é o assunto ali? O assunto é
a legislação e a proteção à gestante e à lactante, em relação a um ambiente lá que não é um ambiente legal para a gestante ou para os ambientes insalubres. Esse era o ponto central a ser discutido. Logo, você tem de fazer uma introdução e que vai abordar genericamente sobre isso. Seria o mais interessante fazer. Por quê? Porque o avaliador vai procurar uma introdução e vai procurar uma conclusão. Legal? Então, é preciso que você aborde o assunto geral que está sendo tratado, que é a questão da lactante, a proteção lactante e gestante, diante da questão da insalubridade. Legal? Bem entendido isso? Então, quando ele entra direto, já vai metendo o pé pelas mãos, ou seja, ele parece que não tem paciência para fazer a introdução, que é um papo genérico, não é? Ele pode sim, corre riscos de perder pontos da estrutura. Mas tem uma coisa mais grave ainda. Aí lá no penúltimo parágrafo, ele de desenvolvimento, bem no finalzinho, um parágrafo de desenvolvimento, ele faz um parágrafo de desenvolvimento com 4 linhas, porque ele quis acrescentar alguma coisa que ficou faltando na cabeça dele, né? Ora, gente, você não pode fazer, presta atenção, parágrafos de desenvolvimento com 4 linhas. Por quê? Porque o desenvolvimento é o lugar de dizer as coisas. Ele, dentro da estrutura dissertativa, ele tem que ser maior que a introdução, maior que a conclusão. Aí o cidadão faz uma conclusão com 8 linhas e o desenvolvimento com 4. Vai perder pontos na estrutura. Isso era fácil de resolver, não era? Bastaria um treinamento. Se você tivesse treinado com o prof aqui, feito algumas redações em que eu mando detalhadamente todos esses comentários, faço um vídeo para você, te chamo no WhatsApp para te explicar que eu faço tratamento, aula particular praticamente, tratamento individual, que nenhum desses cursos grandes aí dá, nenhum deles dá, legal? Esse retorno importante, você não teria corrido esse risco e perdido pontos na estrutura. E o que isso vai representar na hora da sua classificação? Né? Aquele parágrafo ali mal construído, um parágrafo, como a gente diz, embrionário, porque tem 4 linhas. Legal? Então, não é só a crase, não é só a vírgula. Bom, então esse candidato que perdeu 5 pontos, certamente ele teve alguns pontinhos ali roubados da estrutura que era fácil de resolver, gente. E aí que tá. Então, o cidadão é advogado, acha que escreve bem, na hora eu resolvo, na hora eu escrevo, eu acabei de fazer minha dissertação, eu fiz o meu doutorado, e ele não conhece esse gênero textual, que é a dissertação em prova de concurso público, que tem algumas especificidades, essa tipologia textual, melhor dito, né, que tem as suas especificidades. E é fácil de resolver, é simples, bastaria algumas redaçõezinhas produzidas aqui para o prof, e eu deixava seu corpinho atlético, lindo, maravilhoso para enfrentar essa maratona aqui. Legal. Agora vamos lá. Esse mesmo candidato, eu fui olhar então agora a gramática. Então, olha só, a primeira coisa que a gente faz, a gente vê a coesão, eu vejo se ele usou os elementos coesivos ou não, legal? Eu verifico se tem uma estrutura consagrada, se há uma introdução, há conclusão, se os parágrafos de desenvolvimento são maiores que a introdução e a conclusão. Tá vendo? É isso que eu faço. E aí eu vou descer para a gramática, que é o detalhe do detalhe, né? E lembro a vocês que nesse concurso aqui a gente não sabe o que aconteceu com a gramática, porque eles não separaram as notas, né? Esse é o grande problema. E aí que vai entrar a questão judicial, né? Quer dizer, não houve a motivação, a famosa motivação, que é a explicação por que a nota foi esta. Simplesmente a nota foi esta. Olha, foi indeferido seu pedido, você ficou com a mesma nota, mas não há motivação. A motivação seria a causa, né? Ou seja, as razões e a justificativa, né? Diferente de motivo, a motivação. Bom, dito isso, vamos dar uma olhadinha agora nisso aqui. Ó. Aí, desse mesmo aluno, desse candidato, que teve problemas de estrutura, eu fui em busca dos erros de gramática dele e encontrei 5 desvios de crase. Presta atenção em mim agora, 5 desvios de crase. Ora, esse aluno perdeu 5 pontos que podem ser fundamentais para os objetivos dele, por causa de uma estrutura com probleminhas fáceis de resolver e porque ele não sabe colocar crase. Se tivesse feito com o prof, eu ia mostrar para ele, você está errando crase aqui, aqui, aqui. Sabe o que a gente vai fazer? Vou te passar aqui um materialzinho extra para você estudar a crase, olhar a crase e verificar os erros que você está cometendo, para não cometer pelo menos um número tão grande de erros de crase. O que aconteceu com ele? Esses 5 erros de crase, mais o problema de estrutura, tiraram os 5 pontos que podem ser decisivos. Ou seja, a crase, meu querido, pode ter tirado de você o seu emprego de R$22 mil.
Qual é a causa? A causa foi a crase. Mas você não deu bola para a crase porque você sabia, confessa, olha no olho do prof agora, confesse. Você sabia que não sabia colocar crase, sabia que esse problema de crase é um problema que você vem empurrando com a barriga a vida inteira e não resolveu. Aí na hora eu vejo 5 erros de crase e você está perdendo 5 pontos nos 50 pontos da gramática por causa da crase e por causa de um parágrafo embrionário lá que você não fez como deveria fazer. Isso é muito fácil de resolver. Então, olha aqui os errinhos de crase para você verificar como é que a coisa se manifesta. Começa a redação, a Organização Internacional do Trabalho tem como princípios fundamentais a saúde dos trabalhadores. Primeiro período ele já começa enfiando essa crase aqui. Olha, o que você está dizendo para o avaliador? Eu sou avaliador, eu conheço, eu sei como é que essa galera pensa. Olha essa crase dele aqui, ó. Primeiro lugar, queridão, vamos lá. A gente sabe que a crase acontece na frente de palavras femininas. Femininas. Legal, então você não vai botar crase na frente de palavras masculinas. Daqui, 1 quilômetro, quilômetro masculino não vai crase. Pelo amor de Deus. Daqui, 1 quilômetro, não vai crase. Ora, tem como princípios fundamentais da saúde. É uma palavra feminina, ok. Como é que eu faço para saber se tem crase? Bom, a sintaxe seria a melhor coisa, né? Se você percebesse assim, que aqui não existe preposição, né? Faz uma sintaxe breve, você vai ver que não. Mas vamos lá, se você tem dificuldade, basta trocar a palavra saúde feminina por uma palavra masculina. Se der o, não vai crase. Se der ao, vai crase. Então, tem como princípios fundamentais o problema dos trabalhadores. O problema e não ao problema. Sempre que você tiver dúvida é o e não ao. Então, tem como princípios fundamentais o problema, trocou pela palavra problema e deu o problema, para problema você pode enfiar em qualquer contexto. É porque não tem crase. Então, já começou com um erro de crase simples, que mostra que esse candidato ele tem problemas de sintaxe. É isso que revela. Você está dizendo para o avaliador assim, eu não sei nada de crase, estou botando no chute. Assim, é necessário conhecer sua caracterização. Lembra que tinha que caracterizar a questão da insalubridade no começo, lá do primeiro item, né? Olha só, é necessário conhecer o quê? A sua caracterização, as proteções legais e os efeitos do emprego. Por que essa crase? É conhecer o quê? Conhecer a caracterização, quem conhece, conhece alguma coisa. Conhecer os problemas legais, conhecer as proteções legais, os problemas legais. Eu não troco por os problemas, por que botou crase ali, meu Deus do céu? E além disso, né, além dos 5 errinhos lá de crase, aqui tem um erro de acento também muito primário. O empregador deve realocá-la, se referindo à mulher, né? Então, é uma oxítona terminada por A, realocar, oxítona, ou EA, você precisa acentuar. Quando for acentuar, esse lá não entra na parada, né? Realocar é uma oxítona terminada em A, você está enxergando o acentinho ali. Então, somam-se esses erros todos, o que acontece com o candidato? Perde, evidentemente, 5 pontos substanciosos. Legal? O que eu estou dizendo para vocês? Quando a gente faz um trabalho de correção, que é tão importante, não adianta inteligência artificial, não adianta você mandar para aquele cursão enorme que tem, porque eles terceirizam a correção, e o cara faz uma correção gramatical automática, é quase inteligência artificial. Você errou, mas nem sabe direito o que errou. Ora, quando a gente trabalha com vocês a correção de textos, é diferente, você precisa entender isso, do dia da prova. Quando eu trabalho treinando você vai fazer textos e eu vou corrigir. Quando a gente faz isso, eu preciso progredir. O objetivo é ensinar você e não dar nota. A nota é o que menos importa ali, ela vai importar no dia da prova, mas ali importa saber qual é o seu erro. Então, se fosse comigo, o que eu ia fazer? Cara, você está errando o crase, vou mandar para você uma bateriazinha de exercício, você tem que resolver. Tem alguns problemas de crase meio chatinhos, mas esses mais simples você não pode cometer. Você não vai botar crase na frente de todos, como ele fez. Todos, pronome definido não vai crase, é caso de proibição de crase. Eu ia dar a listinha de casos de proibição, são 9, para você lembrar e não errar mais a crase. E aí ele poderia ter 1 erro, 2 erros, mas não 5 erros de crase, por exemplo. Então, esse trabalho de avaliação, ele é fundamental, mas ele tem que ser artesanal, e feito para o aluno entender o que é, e a gente dar o retorno e ficar trocando essa informação. Esse crescimento que a gente faz
quando se corrige redação. Agora, você pega lá o sistemão, manda para você ali, teve tantos erros, tirou tanto. Você nem sabe direito por que tirou aquilo ali, fica assim. Não é, eu não estou corrigindo como se fosse no dia da prova. O dia da prova tem que dar nota. Eu estou corrigindo para o aluno entender as suas deficiências e resolver na próxima redação a maior parte dessas deficiências. Então é um trabalho de crescimento, beleza? Isso é fundamental para você entender, porque a maior parte de vocês não está treinando as questões discursivas como deve treinar. E aí você está perdendo seu tempo e seu dinheiro. Legal? Vou continuar aqui ainda discutindo com essa galerinha para a gente tem que aprender a aprender. Ou seja, a gente tem que estar com a cabeça aberta para saber como que a gente resolve os problemas que nós tivemos nesse CNU para não repetir esses erros e tornarmos, então, competidores de fato que vão conseguir os seus objetivos. Galerinha, dá um like aí, vai, pergunta para o professor, como é que foi sua redação? Você também errou crase? Eu quero saber.